Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Quando pensamos sobre reis sentados nos seus tronos, julgando casos complicados, ou presidentes num gabinete assinando documentos importantes depois de ouvir conselho de várias pessoas, imaginamos que pessoas nessas posições de grande poder seriam pessoas sábias, que agem por prudência. Mas a história está cheia de casos de reis que demonstraram ignorância e, pior ainda, a tolice arrogante. Vamos pensar em 3 exemplos bíblicos. Primeiro, o faraó do Egito. Quando Moisés voltou para o Egito como mensageiro de Deus, o rei egípcio, o faraó, era o homem mais poderoso do mundo. Ele governava um povo admirado até os tempos atuais por seu desenvolvimento nas ciências, na matemática e na engenharia. As múmias, as cirurgias, as pirâmides e outras construções do Egito evidenciam a capacidade avançada daquela nação. Apesar do sucesso deste rei e de seu povo, ele mostrou seu orgulho fatal na resposta à mensagem que Moisés entregou. Esse servo de Deus pediu para o faraó permitir que o povo de Israel saísse para o deserto. Mas em Êxodo capítulo 5, versículo 2, encontramos a resposta de faraó. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Este rei já teve amplas oportunidades para conhecer o verdadeiro Deus. Mas mesmo assim, ele poderia ter mostrado humildade de perguntar e buscar conhecimento. Mas a resposta dele mostrou arrogância, ao dizer que não conhecia e não pretendia conhecer o Senhor. Deus respondeu ao desafio deste rei soberbo com sinais e uma série de 10 pragas que humilharam o rei e seu povo. Segundo exemplo, Balaque, rei dos Moabitas. 40 anos depois da humilhação do rei do Egito, um outro rei tentou vencer Deus e seu povo. Desta vez, o confronto aconteceu do lado oriental do Rio Jordão, onde o povo de Israel se preparou para entrar e conquistar a terra de Canaã. Balaque chamou um profeta, Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. E cada vez que este profeta ganancioso tentou falar contra Israel, Deus controlou as suas palavras e inverteu a mensagem para abençoar seu povo e amaldiçoar os moabitas. O rei ficou tão irado que disse para o profeta, em Números 24, versículo 10 e 11, chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para tua casa. Eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Imagine a arrogância de um homem ao dizer: eu teria dado honras e riquezas para você, mas Deus interferiu. Deus não castigou este povo imediatamente, mas usou Davi algumas gerações depois para derrotar os moabitas e dominar os sobreviventes como escravos, conforme diz 2 Samuel, capítulo 8, versículo 2. Que tolice pensar que poderia vencer o próprio Senhor. O terceiro caso é de Dário, rei da Pérsia. Intrigas políticas levam governantes a fazer leis erradas. Foi o caso de Dário, um rei que governava na Pérsia. Alguns dos seus subordinados, chamados de sátrapas, procuraram uma maneira de se livrarem de Daniel, um dos 3 presidentes dos sátrapas. Sabendo que Daniel era um homem fiel ao Senhor, eles persuadiram o rei, Dário, a fazer uma lei que proibia que qualquer sujeito fizesse petição a qualquer deus, a não ser ao próprio rei. Dário assinou a lei. Ele teve a audácia, ou talvez ingenuidade, de tentar se exaltar acima do próprio Criador. Quando Daniel recusou obedecer à ordem do rei, este rei foi obrigado, por lei, a aplicar a punição. E Daniel foi jogado aos leões. Vocês conhecem a história registrada em Daniel capítulo 6. Os homens tramam contra Deus e seus servos
Mas é pura tolice imaginar uma vitória sobre o Rei dos Reis. Deus poupou Daniel e o rei percebeu seu grave erro. Os homens que tentaram tirar Daniel da sua posição perderam suas próprias posições e suas vidas. Eles foram jogados aos leões famintos que não haviam tocado em Daniel. Seja o faraó do Egito, ou o rei dos Moabitas, ou Dário, o rei da Pérsia. Todos esses homens foram reis tolos, como ainda hoje. Tem líderes governantes em vários países que desrespeitam o Senhor, se acham superiores ao próprio Deus. Não passam de governantes tolos. A nossa pergunta bíblica ontem foi: por que Moisés cobria seu rosto com um véu? Alternativas: A, porque era velho e tinha muitas rugas. B, para se proteger do sol no deserto. C, para esconder sua identidade do povo. Ou D, porque seu rosto resplandecia. A resposta certa, alternativa D. Conforme diz Êxodo 34, versículo 35. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com o Senhor. E a pergunta de hoje: quem criticou os discípulos de Jesus porque estes não lavaram as mãos antes de comer? Alternativas: A, os soldados romanos. B, os fariseus e escribas. C, os saduceus e herodianos. Ou D, as mães dos discípulos. A resposta é certa no final do próximo episódio. Vamos fazer muito melhor do que aqueles reis tolos que se achavam superiores ao Senhor. Vamos reconhecer a soberania de Deus, que Ele tem toda a autoridade e que nós devemos ser submissos à vontade de Deus, para ter o privilégio de estar com Ele na eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.